Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos ainda na introdução, mas já falamos sobre algumas coisas que são muito importantes, como, por exemplo, as terminologias que nós encontramos bem na introdução, da introdução do Livro dos Espíritos, em que Kardec justifica a criação dos termos espírita e espiritismo, e que também faz a distinção dos termos já existentes espiritualista e espiritualismo. Falamos também já em outro vídeo sobre o princípio vital e o conceito de alma. Todos esses temas são abordados na introdução do Livro dos Espíritos. Com bastante clareza, nós podemos pegar essa parte na introdução do Livro dos Espíritos, são questões de páginas, e que Kardec, com toda a sua clareza e capacidade de elaboração textual, de forma concisa, consegue nos elucidar com relação a todos esses temas. Então, basta a gente ler essa parte introdutória. Hoje nós vamos então dar sequência a esse estudo, em que nós vamos nos ater à parte em que Kardec cita os fenômenos que deram origem à doutrina espírita, falando também sobre o conceito dos fenômenos das mesas girantes e que, como consequência, deram origem às primeiras manifestações inteligentes. Dentro dessa sequência, nós vamos falar sobre o termo espírito, designado pelos próprios espíritos, como hoje nós já sabemos, e vamos falar sobre as primeiras formas pelas quais essas manifestações inteligentes aconteceram, onde Kardec, inclusive, introduz o termo médium e da mediunidade para este intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Bom, vamos então dar sequência ao nosso estudo. Vamos lá no Livro dos Espíritos. Sempre nós vamos pegar aqui, ou pelo menos vamos tentar fazer dessa forma, caminhando juntos aqui pelo conteúdo dos livros, que eu acho que ajuda aqueles que queiram ter os seus primeiros contatos com a doutrina espírita, possam seguir dessa forma e posteriormente caminhar por conta própria, dentre os vários e diversos temas que nós temos aqui nessas obras magníficas da doutrina espírita. Bom, então nós estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita. Em breve vamos entrar na parte primeira, onde falaremos das causas primárias, e posteriormente vamos falar sobre os outros temas que compõem a obra da doutrina espírita. Bom, vamos lá então para a página 13, na introdução ao estudo da doutrina espírita. Falamos então sobre a alma e princípio vital. Bom, vamos aqui então ao item número 3 da introdução. Vamos ler algumas partes aqui que são interessantes para nós. Kardec apresenta de uma forma muito clara, nós vamos fazendo alguns comentários, inclusive utilizando, como sempre, de algumas obras que possam vir a nos auxiliar a compreender esses termos de maneira mais clara. Como tudo que constitui novidade, Kardec começa, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. E ele tenta, então, responder a algumas objeções, ou seja, algumas questões dos últimos, dos contraditores. Ele não tem a pretensão de convencer a todos, porque nem todos querem conhecer, ou querem entender determinado assunto novo, acha banal, ou já tem ideias pré-concebidas, e que, com toda a sua bagagem intelectual, não querem olhar para um sistema novo, para uma série de fenômenos novos que já por si só já se mostram para esta pessoa como sendo algo banal, improvável de acontecer, impossível de acontecer. Então, a quem que Kardec se dirige nessa parte? Aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas e que desejam se instruir sinceramente com relação a esse novo assunto. Então, nós vamos aqui seguindo este caminho, onde Kardec nos ensina, juntamente com os ensinamentos que foram trazidos pelos Espíritos. Porque nós temos, então, o interesse de nos esclarecermos com relação aos fenômenos que foram, então, a causa
da criação ou do surgimento do que a gente chama hoje de doutrina espírita. Kardec fala o seguinte: o primeiro fato observado foi o da movimentação dos objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Na França, isto chamou bastante a atenção da sociedade naquela época, que viu naquela série de fenômenos algo para divertir-lhes, algo que, enfim, era a coisa badalada, né, que era se falada na época. Obviamente que existem pessoas que só veem o lado não sério, mas existem as pessoas que observam naquilo tudo algo de interessante, algo de profundidade, algo que se deve ser estudado. O fenômeno em si, por si só, por mais que tenha objeções com relação à sua causa, por si só já era algo a ser estudado. Ou seja, como que uma mesa pode se movimentar? Como que uma mesa pode girar? Mesmo que fosse algo como sendo uma lei da natureza, digamos assim, sem uma causa inteligente por trás, por si só, esses fenômenos já trariam o interesse de serem estudados. Mas, com a observação, e nós vamos ver isso aqui, como Kardec apresenta, as observações mostraram que essas mesas que estavam girando, e nós vamos entender o que é isso, elas mostraram como tendo por causa alguma ação inteligente. E isso que faz com que esses fatos que foram observados lá no começo dos anos, no final dos anos 1840, pudessem então serem ou terem sido a base de tudo isso que nós estamos estudando hoje. Portanto, daqui nós entendemos a necessidade da compreensão destes fatos que foram observados. Lembrando que nós estamos falando de 1840, no final de 1840. Né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, muito tempo para trás. Né? Então imagine só tais fenômenos chamando a atenção de uma sociedade inteira. Vamos ver o que Kardec coloca aqui para a gente. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ela remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Então por que ele cita aqui os Estados Unidos? Porque lá a gente tem a observação dos primeiros casos dessas batidas e dessas pancadas sem nenhuma causa aparente, a princípio, que aconteceu lá com as irmãs Fox. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar sobre as irmãs Fox lá nos Estados Unidos. De lá, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, a cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusessem em dúvida a realidade. Ou seja, imaginem só que casos de manifestações de objetos se movimentando ou de batidas que tivessem sido observados não só em um único lugar, mas em vários locais do globo, em vários países, e não só por apenas uma pessoa, mas por várias, né? Isso chamaria a atenção, obviamente, de uma sociedade inteira, né? Por conta desta multiplicidade de experiências. Óbvio, vai ter incredulidade, vai ter pessoas que não vão acreditar naquilo, vai também, vai existir pessoas que vão aproveitar daquela situação para se beneficiar materialmente ou se beneficiar da credulidade de outros, enfim, né? Nós não podemos negar estes fatos também. Porém, é interessante, né, como de se observar que destes fatos há de se ter alguma causa, mesmo que seja uma causa de leis da natureza que ainda nós não conhecemos, digamos, puramente materiais, né, por si só, pelo fato da repetição e da multiplicidade desses fenômenos, nós já temos daí uma razão para que eles sejam estudados. Né? Então, olha só, Kardec continua: se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Ok, estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza. Né? Então, a gente aqui observa o perfil científico, acadêmico de Kardec, que
entende a existência de algo que necessita explicação e que também justifica a necessidade desta investigação. Né? Não é simplesmente olhar para o fato que se mostrou patente e negar a existência daquele fato. Não, ele está olhando para aquele fato e tentando justificar a necessidade daquele estudo. Né? Bom, ele coloca aqui algumas razões que poderiam ter sido colocadas como explicações para aquele fenômeno. Né? Por exemplo, nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número de elementos. Lembremos-nos que aqui nós estamos trazendo conceitos que foram apresentados lá em 1850, o Livro dos Espíritos, de 1857, em que a ciência estava em processo de descobrimento de vários fenômenos, né, e onde se tinham muita iluminação para ideias que antes não tinham se mostrado ainda. Então, aqui nós podemos considerar que Kardec, né, tinha todo um cuidado para que aquilo que ele estava observando pudesse ser analisado sob os vários aspectos científicos, né, para entender a causa daquilo que estava sendo observado, o que é muito sério. Ou seja, ele estava abordando aquilo que ele estava observando com seriedade de um cientista. Né? Então, ele coloca as justificativas aqui ou justificativas plausíveis, que poderiam ter sido colocadas como hipóteses para o acontecimento daqueles fenômenos. Por exemplo, o movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. E aí, isso então seria uma justificativa. Mas só que olha só, o movimento que se observava, no entanto, nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantando e mantido em suspensão. Ou seja, aqui ele está colocando que, olha, existem leis que são observadas nos astros, nos planetas, né, nos satélites que rodeiam os planetas, por exemplo, a Lua que rodeia a Terra, né, a Terra girando ao redor do Sol. Mas aqui ele observou, e ele coloca, na verdade, como um argumento, refutando esta ideia de um movimento circular apenas, entre aspas, porque esta movimentação se dava de maneira totalmente, a princípio, desordenada, né, ou aleatória, sem que obedecesse a uma regra ou uma lei inalterável. Então, por isso que não se colocou como justificativa esse movimento circular. Né? Então, ainda aqui nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terras edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. Mais uma vez, nós vemos que assim, o cuidado de Kardec por justificar para aqueles que vão encontrar sempre aquelas ideias que ele já tem como base, como justificativa para fenômenos que eles não conhecem. Então, Kardec coloca como hipóteses aceitáveis, mas ele justifica o fato de que elas, ou o porquê que elas não servem como justificativa para aquilo que ele estava observando. E aí, uma coisa que é muito interessante, né, é que objetam, porém, algumas pessoas que há fraudes manifestas, há fraudes que são frequentemente colocadas. Né? E aí, como que nós poderíamos justificar como fraudes, né, aquelas coisas que nós não podemos justificar? E tudo que nós, então, não conseguimos justificar, nós somos obrigados a taxá-los como fraudes? Então, mais uma vez, o Kardec
coloca esses fatos como sendo de objeto de estudo e justificando que, além de que o objeto, o fenômeno existe, é necessário investigar essa causa, por mais diferente que ela seja. E mesmo assim, mesmo que tenham pessoas que vão justificar a existência de fraudes, é necessário convir que muitas das vezes nós não ou nós taxamos certas coisas como fraudes porque na verdade nós não entendemos, né? E Kardec, né, inclusive, coloca que para conhecer as leis de determinado fenômeno é preciso que se estudem as circunstâncias em que esses fatos se produzem e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Certo? Então, é interessante ver essa abordagem de Kardec, que não quer deixar o fenômeno escapar simplesmente porque não conhece ou porque não consegue justificar ou porque algumas pessoas vão abusar daquilo que se está sendo observado. Então, ele quer abordar esse assunto de maneira muito séria. Né? E aí, como que surgiram, ou na verdade, como que esses fenômenos de mesas girantes foram então sendo trazidos a uma observação mais séria? Como que eles foram conseguindo chamar a atenção destas pessoas sérias, como o próprio Kardec, né? Bom, o fato é que a mesa girante era um fenômeno, né, que chamava a atenção, mas quando essas mesas, ou quando alguém, né, começou a fazer determinadas perguntas e que essas mesas, através de batidas, eram capazes de responder se sim ou se não, a coisa ficou diferente. Porque desses fenômenos, portanto, ou dessas manifestações, que antes eram só a movimentação de objetos, começaram a ter uma característica de capacidade de inteligência. Ou seja, para um fenômeno acontecer ou ter uma característica inteligente, é necessário que a causa deste fenômeno também seja inteligente, certo? Essas questões que foram colocadas por Kardec, né? Aqui ele coloca assim, acreditaram haver descoberto, não sabemos pela iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica, que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo totalmente novo de observações. Claro, né? Porque as perguntas começam na verdade, essa observação começa a despertar outras perguntas. Por exemplo, haverá com efeito no caso uma potência inteligente? Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Eis outras questões que decorrem da anterior. Né? Então, muito interessante essas observações e as questões que foram feitas a partir das primeiras. Então, as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um só dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não. Ok. Então, eram-se feitas perguntas e essas perguntas eram respondidas através da batida do pé da mesa com uma ou duas pancadas, conforme foi convencionado, adotado como regra a priori, antes, né? Uma batida, por exemplo, sim. Duas batidas, por exemplo, não. Pode ser que tenha sido dessa forma, né? E a partir destas respostas, né, observou-se a possibilidade de outras maneiras delas serem respondidas, né? Então, obtiveram, depois das respostas mais simples, né, respostas mais desenvolvidas, com auxílio de letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se então a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas e deixavam então de ser apenas sim e não. Né? Bom, olha só que interessante, que também é um objeto do nosso estudo de hoje. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, ou seja, quem é você? Ele se declarou que era espírito ou gênio.
declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito. Então, quem se deu o nome de espírito foi a própria causa, a própria fonte daquelas manifestações, né? Então, Kardec destaca isso. Há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Não é interessante isso? É o próprio espírito que fala que é um espírito que está se manifestando, né? Só que aí, né, observou-se, obviamente, que essas pancadas, né, o método que estava sendo utilizado era demorado e era incômodo, né? Então, o próprio espírito, que antes havia se denominado como tal e que havia respondido, né, indicou um outro método para esse sistema de manifestação, né? Ele aconselhou, uma primeira vez, a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Colocada em cima da folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas. Então, ao invés da manifestação ter acontecido em cima de uma mesa ou através de uma mesa que se movimentava, este movimento era produzido em uma cesta, né, que tinha um lápis colocado nela. E aí foi possível traçar por esse sistema respostas mais elaboradas, né, frases, dissertações de muitas páginas, como o próprio Kardec fala aqui, né, sobre diversos assuntos de filosofia, de moral, de psicologia, etc., com tal rapidez quanto se faz com a mão, né? Então, esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. E aqui ele destaca, o Kardec, né, uma dessas orientações que foi recebidas em 1849, né? Aliás, desculpem, em 1853, há um fervoroso adepto da então, que vinha a ser a doutrina espírita, né, nos anos que já vinha observando essas manifestações desde 1849. O espírito, né, que deu a instrução, fala o seguinte: vai buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe os teus dedos sobre a borda. Alguns instantes após, a cesta entrou a mover-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da primeira vez que escrever, escreverei melhor. Então, que interessante, né? Aqui se desenvolveu um sistema com as próprias instruções das causas que promoviam aqueles fenômenos. Então, a causa, mais uma vez, é uma causa inteligente, né? E não é a movimentação de uma cesta ou de um lápis sem a intervenção desta causa inteligente. O objeto, Kardec continua, a que se adapta o lápis, não passando de um mero instrumento, completamente indiferentes são a natureza e a forma que tenham. Desculpem, o objeto a que se adapta o lápis, ou seja, a cesta ou qualquer outra coisa que seja, não passando de um mero instrumento, completamente indiferentes são a sua natureza e a sua forma. Daí o haver procurado dar-lhe a disposição mais cômoda, né? E aí, assim que muita gente se servia de uma prancheta pequena. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento debaixo de influência de certas pessoas. E aqui vem um ponto crucial para o estudo de hoje, né? Essa cesta e essa prancheta, elas não se movimentavam sem a presença de algumas pessoas ali naquele recinto, né? Que eram dotadas de um, entre aspas, poder especial, porque até então, né, não se sabia. O poder especial, as quais se designam pelo nome de médiums. Então aqui, quando Kardec introduz aqui a denominação de médiums dentro da doutrina espírita. Isto é, o que é os médiums, né? Os meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Vou colocar até de abóbora aqui. Né? Meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Esses são os médiuns. As condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais. Onde que vai ser abordado isso? Né? Lá no livro dos médiuns. Obviamente que no livro dos espíritos também se dá uma abordagem a isso, como nós estamos vendo aqui. Mas o livro, dentre a obra
da doutrina espírita, as obras da doutrina espírita, né, codificadas por Kardec, a obra que vai tratar especificamente disso é o Livro dos Médiuns, que é um roteiro com elucidações, com esclarecimentos, com instruções, com levantamento de questões muito importantes com relação a esse tipo ou a esses tipos de manifestações, os vários tipos, os seus vários sistemas, as suas diversas causas, as explicações de como é possível tal ou qual coisa, né? Os fluidos existentes e, muito importante, qual é a importância do médium nesta manifestação. E aí, nesse caso, essa influência do médium, que é abordada lá no Livro dos Médiuns, não é apenas uma influência física, né, digamos assim, ou de uma capacidade física dele, mas sim também como sofrendo influência da sua condição moral e da sua característica ou da sua bagagem de conhecimentos, etc. Então, lá no Livro dos Médiuns é abordado todas as questões que influenciam o processo desta comunicação ou deste intercâmbio entre os espíritos e homens que se dá através do que é ou do que se denomina médiums. Então tem influência do meio, influência do próprio organismo do médium, já que a faculdade mediúnica ela se radica no organismo, tem a influência moral, enfim. Nós, um dia, se nós perseverarmos aqui no nosso estudo, nós chegaremos a fazer o estudo aqui do Livro dos Médiuns também. Então, as condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, por conta a médios de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. É uma faculdade que se desenvolve pelo exercício, entretanto. Né? Muito bacana essa introdução dos fenômenos que foram observados no princípio da construção da base da doutrina espírita. Conheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E hoje, né, naquela época, esse é o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número de pessoas dotadas dessa aptidão considerável e que cresce todos os dias. E, nesse caso, ele está se tratando dos médiuns psicógrafos, né, daqueles que podiam escrever ou daqueles que podiam transmitir a sua mensagem, ou na verdade a mensagem dos espíritos, melhor dizendo, através da escrita. Né? Então, finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades dessa faculdade mediadora, vindo a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., através, inclusive, da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium. Então, esses são assuntos que nós vamos abordar lá no estudo do Livro dos Médiuns. Mas, por exemplo, através da palavra é o que hoje a gente chama de psicofonia, né? Que tem a manifestação do espírito que fala e que, por exemplo, dentro das casas espíritas, é um meio muito comum que se utiliza para que nós possamos ou pudéssemos exercer uma das formas mais bonitas que tem de caridade, que é o auxílio a espíritos que estão em sofrimento, que estão com necessidades de orientação, que estão com necessidade de escutar o Evangelho e que, através desse processo mediúnico, eles podem ser orientados, esclarecidos, eles podem ser encaminhados. E isso é muito importante, é uma obra de caridade muito importante. No plano espiritual, muitos espíritos estão em um estado de perturbação tão grande que eles não conseguem entender, muitas das vezes, onde se encontram, o que eles estão fazendo em determinado local, eles se perdem em tempo e espaço. E através dessa possibilidade de auxílio, através da mediunidade, através da manifestação por meio de um médium, é que eles podem ser socorridos. Então, dentro da doutrina espírita, este é um trabalho muito bonito, é um trabalho de enorme importância, não só para o espírito, mas para toda a humanidade, porque nós aqui na Terra sabemos que estamos num mundo de provas e expiações
e que este mundo vai evoluir assim como nós evoluímos, né? Então a Terra também evolui, os mundos também evoluem. E essa evolução se dá através de receber ou de conter nele, né, os espíritos que ali possuem determinado grau evolutivo já alcançado. Então, neste caso, quando esse auxílio é prestado ao espírito, é possível, então, de que aquele espírito também melhore e que isso, então, vá surtir efeito na humanidade toda, porque nós, aqui encarnados, estamos vibrando tudo aquilo que pensamos e que é reflexo de pensamentos dos próprios encarnados e dos próprios desencarnados. Então, essas vibrações melhorando, né, se elevando, contribui, portanto, com a elevação da própria humanidade. Bom, acho que esse estudo fica por aqui hoje, né? Temos bastante coisa para falar ainda nos próximos trabalhos, nos próximos vídeos, e eu espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje e vamos dando sequência. Deixe seus comentários aí no nosso canal, se alguma dúvida ou algum esclarecimento for necessário de serem trazidos à tona, a gente pode abordar essas questões. Um abraço então a todos, até a próxima, muito obrigado.